Bom dia. Tem uma frase que eu lembro, que diz assim: envelhecer é natural, amadurecer é opção. Então, envelhecer, todos nós estamos envelhecendo. Eu estou numa fase que, como diz o poeta, eu tenho mais passado do que futuro. Talvez seja o caso de alguns aqui já, né? Mas assim, eu tenho tentado na minha vida, e eu fico contente de ver também aqui, que não só temos envelhecido, mas eu vejo pessoas como a Miriam diz, o pessoal daquela época, que não só envelheceram, né, mas que amadureceram, hoje são líderes da igreja, e tudo isso é muito bom a gente ver. Nós temos assim, tenho tentado pensar, esses dias têm sido bem corrido. Viemos para uma comemoração de 50 anos de uma missionária que nos levou a Cristo, e São Paulo acaba com, eu sou paulista, mas São Paulo acaba com a gente aí está aqui, minha filha coloca foto lá do pessoal passeando num parque lá com calção, com camiseta e tudo, aí eu sinto falta de ir lá, né? Então assim, nós temos tentado assim, mesmo correndo, né, mas tentado, dentro do possível, estar aqui em Mogi. Já faz uns 3 anos que a gente não vem aqui, mas assim, tem sido muito bom. A gente, cada vez que viemos aqui, ver aquilo que Deus tem trabalhado nessa igreja, isso alegra o nosso coração, né? Nossa família cresceu bastante, não sei se vai crescer mais ainda, já não depende de nós, não é verdade? Então, a nossa família está assim, nossos netinhos já aumentaram, estamos com 3 netinhos, a nossa netinha mais nova, a Aya, ela essa semana foi batizada com açaí, experimentou açaí pela primeira vez, então é paraense mesmo, agora já é paraense, batizada no açaí, né? Então assim, nós estamos lá, graças a Deus, os nossos filhos estão na igreja, não sem lutas, não sem batalhas, né? Porque, como alguém disse, famílias perfeitas são como montanhas azuis, não existem, né? Montanhas de longe, você parece que é tudo bonito, quando se aproxima da montanha, você vê que tem arbustos, tem buracos, né, pedras. Então não existem famílias perfeitas, até do pastor, não é? Então nós enfrentamos batalhas e tudo, mas Deus tem nos sustentado dentro da igreja, nossos filhos estão na igreja também, graças a Deus. Então, quando lembrarem de nós, lembre da nossa família, né, porque como líderes estamos sempre envolvidos em batalhas, e geralmente quando o inimigo quer mexer conosco, ele mexe com família, aí fica um pouco complicado assim, né? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, Suzana está comigo, Suzana já companheira aqui, parceira de 40 anos, vamos fazer ano que vem, 40 anos de casados, ao mesmo tempo que temos de pastorado também, e agora está muito bom, está só eu e Suzana em casa, a gente, hoje vamos comer fora, vamos comer, hoje vamos fazer, né? Então tem sido muito bom, somos só nós temos alguns ministérios, ajudamos a Palavra da Vida lá, então vamos para o interior, dar alguns cursos lá. Outro dia estamos em Anapu, onde assassinaram aquela missionária lá, o negócio lá é feio mesmo. No dia que chegamos, na noite chegamos, assassinaram um fazendeiro, o dia seguinte o pastor da igreja estava num outro funeral, eu falei, o negócio aqui é feio, né? Então, aí outro dia estávamos em Bragança também, numa outra cidade do interior, então tem sido, Deus tem nos dado essas oportunidades, tá? Lucas capítulo 15, eu vou ler aqui, se você quiser abrir lá, mas lá fala sobre a parábola dos filhos, parábola dos perdidos e achados, né? No culto da manhã, nós falamos sobre o filho perdido em casa, né? Mas vamos ler o texto lá, diz assim, desde o versículo 1: todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Nós temos que dar esse contexto para todo mundo entender. E também os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles.
Jesus está falando com dois grupos bem distintos. De um lado, são os extremos da sociedade. De um lado, havia os publicanos e pecadores. Publicanos eram os traidores, eram os corruptos, eram judeus que estavam servindo o Império Romano, que oprimia o povo judeu. Então, além de eles serem traidores, eram corruptos, porque eles faziam tipo um pedágio nas portas de entrada da cidade, cobravam um pedágio do próprio povo judeu. E ali eles já coletavam impostos, mas já separavam para si uma parte, para ver que não é invenção brasileira, tá? Esse negócio já existia lá, né? Então eles faziam dessa forma e enriqueciam muito. Lembra a história de Zaqueu na Bíblia? Zaqueu, quando ele se converteu, quando ele aceitou Jesus, mudou a sua vida, ele falou: eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei, tanto que ele tinha roubado. Então ele falou: eu preciso devolver 4 vezes mais. Então o publicano era pilantra, meio corrupto, né? Então, quando falava de pecadores, eram os publicanos. De outro lado, havia os fariseus e os mestres da lei. Fariseus eram extremamente religiosos. Pegavam toda a lei do Velho Testamento e ainda acrescentaram mais detalhes ainda a essa lei. Então, eram extremamente religiosos e guardavam mesmo. O sábado havia centenas, mais de 400, não pode, e quase pode, não pode no sábado. Então, por exemplo, se eles chegavam, havia uma lei que dizia assim: você pode carregar meio figo seco para levar para a casa do Val. Agora, se você levou meio figo seco e trouxe de volta, é um figo seco, você já pecou. Então, se seu filho cair num poço, você não pode socorrer, porque seria trabalho você socorrer teu filho. Então, era um negócio assim, extremamente opressor, mas religioso. Eles achavam que estavam guardando a lei. Então, de um lado você vê um grupo extremamente pecador, né, o cúmulo do pecado, e do outro lado, extremamente religioso. Jesus estava falando para esses dois grupos aí. Então, essas histórias que ele vai colocar aqui, essas parábolas, é voltado para esses dois grupos, tá, ok? Continua. Então, Jesus contou essa parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo, vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros. Então, contou a primeira parábola, simplesinha. Uma ovelha se perdeu, o pastor que cuidava daquelas ovelhas deixa as 99 seguras no curral e vai atrás da uma que se perdeu. Encontrou aquela, foi atrás até encontrar. Quando encontrou, voltou para casa tudo alegre, festejou aquilo. E vai para casa, ao chegar em casa, reúne seus amigos e vizinhos, diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E eu lhes digo que da mesma forma, Jesus dizendo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Essa é a primeira história, simplesinha, ok? Ou qual é a mulher, essa segunda história, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, moeda, um valor, e perdendo uma delas, não acende uma lamparina, uma candeia, varre a casa toda e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Duas parábolas. Parábolas são pequenas historinhas, né, mas que tem uma moral. Sabe aquelas histórias que tem uma moral? A moral da história é... Então, Jesus tinha dessa forma, contava parábolas para ensinar uma verdade muito importante. Então, era para esclarecer, para ilustrar uma verdade muito profunda. Então, aqui vemos 3 parábolas, falei de 2. Tá? A ovelha perdida, a moeda perdida. A ovelha perdida foi perdida fora de casa. A moeda perdida foi perdida dentro de casa. Ok? Isso é muito importante a gente levar em conta aí. Da ovelha perdida, da moeda perdida, e agora, do versículo 11 em diante, ele fala da parábola dos filhos perdidos. Né?
os dois filhos estavam perdidos. O título está errado na Bíblia. Os títulos não são inspirados por Deus. Foram homens que, quando traduziram a Bíblia, colocaram o título para facilitar. Aliás, nem havia capítulos e versículos. Agora, para você ver, se não tivesse, já é difícil encontrar, não é? Imagine se não tivesse, né? Eu falo assim, Naum capítulo, já é difícil, né? Então, antes não tinha. Então, isso foi um adendo que para facilitar. E os títulos foram colocados assim, mas esse título foi colocado de uma forma errada, porque não é a parábola do filho pródigo, do filho perdido. A parábola é dos dois filhos perdidos. E uma outra interpretação errada que se tem, a ênfase é dada para o filho mais novo que saiu de casa, aprontou mil e uma e depois voltou para cá. Não é. A ênfase principal é sobre o segundo filho, o filho mais velho que ficou perdido em casa. Essa é a ênfase principal dessa parábola, porque por isso que Jesus falou da ovelha que foi perdida fora de casa, da moeda que foi perdida dentro de casa, e a parábola dos filhos perdidos conta a história do que foi perdido fora e do que foi perdido dentro. No primeiro culto falamos sobre o filho que foi perdido fora, e agora queremos refletir um pouco sobre o filho que ficou perdido dentro da casa, e eu creio para mim que essa é a mensagem principal dessa parábola. E essa mensagem é voltada para religiosos, para nós que achamos que não somos como o filho mais novo. Nós não somos aquele lá que saiu, aprontou, eu venho para a igreja todo domingo, eu faço as coisas, eu dou aula na IBD, eu dirijo, eu canto, eu toco, né? Eu não sou um pecadorzão, tá? Eu sou religioso, cumpro todas as coisas direitinho. E aí que está o perigo. Ao preparar esses estudos, essa mensagem foi algo que falou muito forte ao meu coração. Questionei várias motivações do meu ministério, por que eu fazia certas coisas. Então, eu queria compartilhar com vocês, né? Muitos de vocês são professores, deram aula já agora, têm ministérios na igreja. Então, abra o seu coração para a gente refletir sobre isso. Tá? Deus, através de Jesus, está falando para pecadores e religiosos. Deus é o Pai do filho mais novo, o Pai do filho mais velho. Tá? O personagem principal é o Pai, porque o Pai é que se relaciona, viu o filho mais novo sair de casa, voltar. O pai é aquele que viu tanta besteira que esse filho mais velho falou para ele, mas mesmo assim ele teve uma atitude de misericórdia, de compaixão. Então, tem um estudo muito bom, mas não dava para dar hoje, senão teríamos que ter 3 cultos aqui, mas sobre o pai. A mensagem, observe qualquer hora, assim, a atitude do pai em relação aos 2 filhos. Tá? Então, a parábola dos dos 2 filhos perdidos, a primeira coisa que temos para pensar o que é pecado. Nós tendemos a classificar pecados em pecadões e pecadinhos, né? Pecadão é o cara chegar, adulterar, abandonar a família, beber, se embebedar nas drogas e tudo. Esse é pecadão, tá? Agora, o pecadinho, só quer saber, aquela mentirinha branca, aquele que quando a pessoa me telefona, eu digo, estou chegando, mas eu nem saí de casa ainda, né? Ou se não, lá na internet, lá no WhatsApp, tem um pedido de oração, eu coloco a mãozinha lá, mas depois eu não lembro de orar pela pessoa, coisinhas assim, pecadinhos, né? E a gente acha que não é muito sério assim. De um lado, nós vemos o filho mais novo, que ele saiu de casa, vivendo irresponsavelmente, como o filho mais velho falou, gastou todo o dinheiro com prostitutas e tudo mais. Esse é o pecadão. Do outro lado, nós vemos o pecadinho, porque o filho mais velho falou assim, eu fiquei em casa, não sou como meu irmão. Meu irmão, sem vergonha, gastou tudo, tá? Eu fiquei em casa. E ele disse para o pai, eu nunca desobedeci uma ordem tua, nunca. Esse é o religioso. Os 2 filhos, mais novo
E a parábola não foi escrita para os filhos mais novos. A parábola, a ênfase principal é para o filho mais velho, né? Pelos padrões convencionais, o filho mais novo seria o mal, né? Mas nós queremos pensar agora não sobre o filho mais novo, mas sobre o filho mais velho, que pelos padrões convencionais seria o bom da história. Ele é o religioso. Quem que não queria ter um filho que dizia assim, nunca desobedeceu uma ordem tua? Teu filho já falou isso? O meu não. Né? Então, nunca desobedeceu uma ordem tua. Eu fiquei em casa, eu fiz tudo. Não fugi de casa como aquele irmão lá e tal. Esse seria o bom da história, né? A religiosidade. Um dos maiores problemas na nossa vida é justamente a nossa religiosidade. Os maiores inimigos de Jesus no seu ministério não foi o Império Romano, foram os religiosos. Isso me assusta. Quem colocou Jesus na cruz foi Deus pelo seu plano soberano, foi o Pai. Mas os instrumentos que colocaram não foi o Império Romano, foram os religiosos. Eles que não aceitaram soltar Barrabás, o ladrão, foram os religiosos. Então é assustador nós pensarmos nisso. Então vamos refletir um pouquinho o que podemos aprender sobre o filho mais velho, tá bom? A Bíblia diz assim, versículo 25, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Mas antes disso, veja lá no texto, vamos lá, vamos ver se aparece o videozinho aqui, talvez não apareça, vamos lá um pouco mais para trás, acho que depois disso, acho que não, oi? Para trás? Aí, né? Aí. The older son had been out in the field, but when he came near the house, he heard the music and dancing. So he called one of his servants over and asked, "What's going on here?" The servant answered, "Your brother hath come home safe and sound, and your father ordered us to kill the best calf." The older brother got so angry that he would not even go into the house. His father came out and begged him to go in. But he said to his father, "For years I've worked for you like a slave and have always obeyed you. But you've never even given me a little goat so that I could give a dinner for my friends. This other son of yours wasted your money on prostitutes, and now that he's come home, you ordered the best calf to be killed for a feast." His father replied, "My son, you are always with me, and everything I have is yours. But we should be glad and celebrate. Your brother was dead, but he is now alive. He was lost and now has been found." Eu não sei se você percebeu, mas assim, a história não acaba. Você viu como termina assim? O pai falando, olha, seu irmão estava perdido e foi achado, e acaba assim. A gente não sabe se o filho mais velho parou, pensou e voltou, entrou para casa junto com o pai ou não. Mas é como uma história que chega e termina com a seguinte pergunta: e você? A conclusão, a continuação da história está com você. Mais ou menos assim. Assim como a história de Jonas. Capítulo 4 de Jonas termina assim, Deus dando um sermão, falando assim, você tem mais pena dessa planta que você não fez nada do que os ninivitas que estavam morrendo. E termina a história desse jeito, né? Como que dizer, você para e pensa, e você tem que refletir o que vale mais na sua vida. Então aqui você entendeu a história, simples. O filho mais novo sai de casa, apronta 1001, tal, não sei o quê, perde tudo, perde os amigos, perde tudo. Aí ele vai parar ali no chiqueiro, cuidando de porcos, desejando a comida dos porcos, mas aí a ficha cai, ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Os empregados do meu pai estão melhores do que eu, então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele percorre o caminho de volta para a casa do pai dele, e o pai o recebe de braços abertos e tudo, e manda matar a ovelha, manda matar o bezerro cevado, que o bezerro cevado era o melhor, guardado para festa. Aí ele faz um churrascão daquele lá, né? E a festa toda comemorando.
Aí o filho mais velho, ele está voltando para a casa do trabalho. E voltando à casa do trabalho, houve aquele alvoroço todo. E o normal, aí ele chama o empregado, ele não entra na casa, ele chama o empregado e pergunta, o que é que está acontecendo aqui? Aí o empregado fala, teu irmão voltou, teu pai está alegre, foi uma festa. A reação normal seria o quê? Seria de falar, meu irmão voltou, que legal, vamos lá, vamos comer, vamos festejar. Mas você vê que a história não é bem assim o que acontece. Vamos lá, vamos tirar as lições, né, do irmão mais velho. Antes de só criticarmos, vamos ver que o quanto que temos de irmão mais velho em nosso coração. Então vamos lá na primeira lição aqui, as lições que podemos aprender. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E versículo 20 lá diz, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Algumas lições que podemos aprender com o filho mais velho. Primeiro, são lições para nós. Primeiro, cuidado com o esgotamento. O filho mais velho estava trabalhando e pelo que nós podemos tirar das implicações ali nas entrelinhas, é que o terreno era bem grande, porque ele nem ficou sabendo dos preparativos da festa. Quando ele estava voltando, ele simplesmente viu a confusão. E aqui diz que ele trabalhava muito, muito. Um dos perigos na nossa vida cristã é esgotamento. O ano passado, Deus me colocou de cama por 1 mês e meio. Eu tive uma herpes zoster aqui no nervo óptico, e Deus me colocou de cama por 1 mês e meio. Eu não podia fazer 2 coisas que eu precisava no meu ministério, que era ler e pensar, porque não dava nem para ficar pensando, porque doía aqui. E foi no final de semana mais corrido que eu tinha, lá na igreja. Quinta noite nós tínhamos um grupo pequeno que a gente lidera, na sexta nós tínhamos um outro grupo, no sábado nós tínhamos uma noite de oração, no domingo eu tinha que pregar no culto, depois numa classe de EBD, e à tarde tínhamos uma outra reunião na segunda também, e de quinta para sexta Deus me botou de cama. Quando, maridos, quando você não ouve a esposa, Deus usa outras formas. Suzana já vinha falando para mim, olha, você está correndo demais, precisa dar uma freada, né? Cuidado, cuidado. E o homem, né, a gente acha que, não, eu sei o que eu estou fazendo, né? Mês de julho foi muito corrido para nós, para mim, né? Tinha muita coisa de acampamento e vários imprevistos, porque tínhamos feito num local diferente e tudo. Então, isso foi final de julho, passou agosto com muitas coisas, início de setembro eu arriei. E Deus estava naqueles dias ali, Deus falou ao meu coração. Deus nos ama e quando Deus tenta usar, né? Se não é por bem através da esposa, Deus desce a lenha lá, né? Aí eu fiquei ali, Deus foi falando no meu coração e a primeira lição que Deus me falou, eu não preciso de você. Você precisa de mim, mas eu não preciso de você. Para fazer a obra, a igreja continuou, teve batismo, sem eu estar presente, as coisas continuaram. Esgotamento. Nós temos nossos limites. Você já parou para pensar, eu pensei naqueles dias, por que Deus fez o mundo em 6 dias? Ele não podia ter feito... Eu pergunto, por que Deus fez em 6 dias? O que será que Ele queria ensinar para nós? Será que não era isso? Um dia de cada vez, fazia, depois Ele dizia assim, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Ele fechava cada ciclo, cada dia, Ele ia fechando. Porque cada dia, a palavra de Deus diz que basta o seu dia o seu próprio mal. Esse versículo às vezes é mal entendido, mas o que significa é que Deus dá a porção da graça para cada dia. E às vezes nós queremos mais.
Nós queremos fazer uma coisa que é parte de Deus, né? E nós temos os nossos limites. A outra lição que Deus me ensinou é que ninguém é insubstituível. Nós, homens, nós gostamos de ser insubstituíveis. A gente não admite, mas nós gostamos disso. Quando as pessoas dizem assim, olha, você fez falta, se você tivesse aqui, são coisas secretas do nosso coração, mas a gente gosta disso. E Deus falou, não, eu posso fazer a tua obra, eu te uso porque é para o seu bem, e quando eu quiser e como quiser. Mas eu não preciso, você precisa de mim, mas eu não preciso de você, né? Então, o esgotamento não é propósito de Deus. Deus fez a noite para a gente dormir. Deus fez para cada dia, tem certo limite que podemos aguentar, né? E não adianta pensar em detox, outras coisas assim, se a gente não respeita os limites de Deus, com relação a sono, com relação a descanso, com relação a lazer, alimentação e outras coisas assim. Temos que administrar os limites, porque Deus nos fez assim, né? E Deus deu esposa para a gente ouvir, porque ela está enxergando para onde a gente está indo. Nunca tivemos tantas esposas de pastores frustradas, esgotadas e deprimidas. Nunca tivemos tantos suicídios de pastores como nós temos agora. Eu li um artigo sobre esgotamento, muito bom, né? Então, desde o ano passado, setembro, eu estou tentando aprender essa lição. Não posso dizer que eu aprendi, de vez em quando a Suzana me dá, de novo, né? Estou tentando ouvir mais a minha esposa, mas assim a gente tem os limites. Eu não preciso fazer tudo. Jesus não fez tudo. Jesus só percorreu 300 quilômetros do lugar onde ele cresceu. Paulo percorreu milhares de quilômetros. Porque Jesus tinha consciência de que o seu tempo era limitado, que sua missão era limitada, então o que ele administrou aqueles limites? Ele falou assim, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Não é o que o povo estava querendo que ele fizesse. Ele não curou todo mundo, ele não fez tudo quanto é tipo de milagres, porque ele sabia o que precisava fazer. Então, esgotamento, sinais de esgotamento é porque estamos pecando. É pecado, porque eu estou tentando fazer algo que Deus não planejou para eu fazer, não é a vontade de Deus, né? Não só apenas eu estou acabando com o meu corpo, porque quando eu estou esgotado, eu desconto, é no cachorro, se tiver cachorro, chuto lata de lixo, chuto tudo, chuto a esposa, filhos, e eles que sofrem mais, aqueles que estão mais perto. Então, esse filho, ele estava esgotado de tanto trabalhar. O trabalho não é errado, o ministério não é errado. Na igreja nós procuramos tomar cuidado com isso. Domingo, às vezes, na igreja, é desumano aquilo que às vezes se cobra dos crentes, dos cristãos. E é interessante que quanto mais nós vamos nos envolvendo, amadurecendo, entre aspas, eu coloco amadurecendo entre aspas, porque fazer coisa não é sinônimo de amadurecimento. E quanto mais nós amadurecemos, entre aspas, nós vamos pegando mais coisa. E tem igreja que já almoça na igreja para continuar e tal. Só falta dormir, às vezes, de sábado para domingo na igreja. Mas será que esse é o propósito de Deus? Eu falo, pastor tem que trabalhar domingo. Mas os membros, né, será? Para muitos, é o único dia de descanso, de dormir um pouco mais, é domingo. Né? Então, às vezes tem gente que fala assim, puxa, mas pastor, qual é o seu dia de descanso? Eu fico constrangido com isso, né? Por quê? Porque no domingo o pastor quer que os membros estejam cedinho aqui, né? E o pastor quer descansar na segunda-feira. Não é meio incoerente isso? Então, domingo, Deus, ele fez em 6 dias, e propositadamente colocou o 7º dia como o dia de descanso. Deus precisava descansar? Não. Ele queria ensinar uma lição para nós, que temos limites de trabalho e precisamos também separar dia de descanso, precisamos cuidar dos nossos limites, porque acabou o nosso físico, acabou o ministério. Então precisamos aprender isso. Esse foi o primeiro erro do filho
mais velho. A palavra de Deus diz assim, em Hebreus 13:17, obedeça aos seus líderes, submeta-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. E a edição Revista Atualizada diz, não gemendo, pois isso não seria proveitoso para vocês. Vocês líderes que trabalham muito aqui na igreja, é peso. Quando chega domingo, você tem alegria. Eu tenho um livro que eu comprei o livro pelo título. O conteúdo não é mais, eu gostei do título. Porque diz assim, redescobrindo as alegrias do domingo de manhã. Você tem a alegria de estar aqui, você tem um ministério, é um peso, puxa, eu preciso ir para a igreja, eu preciso tocar, eu preciso ensaiar, eu preciso dar aula. É um peso. Se for, já é um sinal ruim. Alguma coisa está errada. Que a Bíblia diz em Salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque Deus não está preocupado, nós vamos frisar bastante isso hoje, com o que você faz. Deus está preocupado com o que você é. A motivação para Deus vale muito mais do que a ação. A ação que não vem de uma motivação correta não tem valor diante do Senhor. Então não faça gemendo. Essa frase me chamou muita atenção. Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Nós vivemos numa época de muita atividade. Muito. E de repente nós nem sabemos por que estamos correndo tanto. Então cuidado. Porque às vezes o excesso de atividades, na verdade, esconde por trás disso uma vida não muito boa diante de Deus. A gente procura fazer coisas para compensar. Paulo dá uma orientação para o jovem Timóteo, que estava iniciando o pastorado na igreja de Éfeso. Ele diz, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Então não é só com a doutrina, é com a própria vida. E vida eu entendo que de uma forma integral, vida física, vida emocional. Nunca tivemos, a doença de hoje é depressão, né? E muitas vezes a depressão vem decorrente disso, excesso de atividades, mas que na verdade gera um vazio. E chega uma hora, eu conheço pessoas, inclusive um rapaz na igreja, que foi assim, ele tinha muita coisa na igreja, e de repente ele cansou. E sabe o que ele fez? Largou tudo, partiu para outro extremo, né? O excesso de atividades, né? E de repente a pessoa não tem um equilíbrio de chegar e falar, não, eu vou largar isso, eu só posso pegar aquilo. E muitas vezes a igreja é culpada, porque a igreja avalia uma pessoa pelo que ele faz. Ele faz isso, faz aquilo. Então ele é muito consagrado, né? Se depender disso, eu era um santo, porque eu cresci na igreja, eu morava na igreja, meu pai era zelador de igreja. Então, se fosse assim, de morar na igreja, eu estava bem aí, né? Pare de se sentir um empregado. Aquele filho, ele trabalhava como um escravo. Você não é escravo, você é filho. E você que é pai, você não quer que o filho te obedeça como um escravo, você quer que ele obedeça como um filho, né? E Deus o quer assim também, né? E outro, são algumas lições que a gente vai pegando aqui. Não deixe que a festa dos outros te incomode. Eu fico pensando, aquele filho, o filho mais velho, ele ouve da festa, fica sabendo da festa, e em vez de se alegrar, ele fica incomodado com aquilo. Alguém disse que é menos difícil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. O filho do outro passou no vestibular, não é nem vestibular, é Enem agora, né? Mas o meu filho não. O outro conseguiu aquele emprego que eu tanto gostaria e eu não. O que adiantou eu ter trabalhado como escravo? Existe algo que rege a nossa sociedade, que na prática deveria acontecer, mas infelizmente no meio político não acontece,
é que se chama meritocracia. Você faz bem, então você é promovido. Você estudou, você foi bem, então você passa de ano. Então é meritocracia, que é uma coisa justa. Mas a gente pensa que na igreja, Deus age assim também. Esse é o grande erro. Deus não trabalha pela meritocracia. Se Ele fizesse isso, ai de nós. A palavra de Deus diz, graças a Deus, que Ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Se Ele trabalhasse na base de meritocracia, se eu colocar na balança as coisas boas que eu fiz, as coisas ruins que eu fiz, eu pensei, coloque na balança. Mas às vezes nós achamos que nós merecemos bênçãos de Deus. Mas ele não merece. Eu vou para a igreja todo domingo, faço as coisas, né? Eu mereço, porque eu fiz as coisas direitinho. Esse é um grande erro e Jesus tentou trabalhar nesse sentido. O que mais? A palavra de Deus diz que Ele diz assim, nunca desobedeci às tuas ordens. Meritocracia. Então Ele falou, puxa, eu nunca. Então quem merece o bezerro cevado, aquele bezerrão bom para churrasco, era eu, e não o outro filho. E o pai disse o quê? Meu filho, o bezerro está aí, você é o dono, você podia matar e chamar teus amigos a hora que você quisesse. Você não fez porque não quis. Mas aquela ideia de meritocracia, Senhor, eu mereço, ele não merece. Para que você faz hora silenciosa, hora tranquila, lê a Bíblia, faz oração, vem à igreja, para quê? Tem gente que faz isso e não é diferente de outras religiões. Faz isso para conquistar alguma coisa de Deus. Essa semana eu tenho Enem, então eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir, porque senão Deus não vai me abençoar, né? Não, eu tenho que dar oferta, senão Deus não vai abençoar minhas finanças. Deus não trata dessa forma. Não trata dessa forma. E aí que está o nosso erro, porque isso confunde as nossas motivações, né? E esse filho, ele entendeu errado isso. Então nós temos que tomar cuidado dentro do nosso ministério a não fazermos por meritocracia. Esse livro, Vocação Perigosa, de Paul Tripp, é excelente. Você que tem algum ministério na igreja, você tem que ler esse livro. Pastor Jonas Madureira fala que tem alguns livros que você tem que ler antes de passar dessa vida para outra. Esse é um livro. Você tem que ler. Deus mexeu com alguns valores meus através desse livro. E lá diz assim, o autor diz, muitas vezes nos apoderamos do mérito de coisas que a graça soberana produziu. Não é mérito nosso. É Deus que pela sua graça nos abençoa. A minha família está de pé. Não é porque eu sou melhor marido, eu sou melhor pai, não é por isso. Ai, se dependesse disso. É Deus que pela sua graça tem sustentado essa igreja, sustentado a sua saúde. Ai de nós, né? Então, o problema é que muitas vezes nós achamos que isso é porque eu fiz as coisas, né? E as nossas motivações se confundem totalmente. Ele diz assim, sentir que tem direito a algo parece sempre seguir o orgulho. Você se inclinará a transformar bênçãos em exigências. Nós não temos direitos diante de Deus. Quando Deus nos comprou, nós pertencemos a Ele. Às vezes a gente pensa assim, nós somos libertos da escravidão do pecado, do inimigo, e agora estamos livres. Não é bem assim a história. Fomos livres para Deus, para seguirmos a Deus, né? Então, tudo que vai além disso é bênção extra de Deus, é bônus de Deus, de graça. Nós não merecemos isso, mas é graça. E o problema é quando essas coisas se tornam exigências. Aí quando nós agimos pela base da meritocracia, quando acontece alguma coisa que foge ao nosso controle, nosso filho ficou doente, aí ficamos apavorados. Aí nós começamos a duvidar do quê?
do amor de Deus. Se Deus me amasse, por que Ele permitiu isso? Por quê? Porque eu tenho ido para a igreja, eu tenho contribuído com a igreja, eu tenho trabalhado na igreja. Então, por que aconteceu isso? Eu não mereço. E o filho daquele pilantra lá, que não liga para as coisas, ele apronta 1001. Não aconteceu nada. Ele está bem, a família dele está bem. E aí começamos a ter conflito no nosso relacionamento com Deus. Aí é complicado. Tim Keller disse assim: o orgulho é o monóxido de carbono do pecado. Ele mata silenciosa e lentamente, sem você saber. Aquela ideia de que eu sou melhor. O filho mais velho, foi isso que correu o coração dele. Eu sou melhor. Aquele irmão, ele aprontou. Ele não merece. Tim Keller, nesse livro Deus Pródigo, ele diz assim: a principal coisa separando você e Deus não é o seu pecado, são as suas boas ações condenáveis. Vou ler de novo. A principal coisa separando você e Deus não é o seu pecado, são as suas boas ações condenáveis. É de acharmos que somos melhores do que os outros. O que nos sustenta é a graça de Deus. Só vamos receber graça de Deus quando nós reconhecemos que somos fracos. Graça não se pede. Deus dá quando nós fazemos a nossa parte de reconhecermos que somos fracos. Não adianta você orar pedindo graça. Graça, quando Ele olha para nós e quando vê um coração quebrantar, fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou diferente do que aquele outro lá. Não sou diferente do meu irmão mais novo. Né? Então eu preciso, tem misericórdia de mim. Aí Deus derrama da sua graça. Né? Mas quando nós achamos que somos melhores, Deus não pode, porque nós somos melhores, achamos que somos melhores do que outras pessoas. Continuando, a outra lição, o versículo diz que o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, cuidado, uma coisa vai puxando a outra, o coração orgulhoso, ele vai olhando, e chega ao ponto dele começar a ficar ressentido. Ele ficou irado com aquela situação, totalmente contrário do pai que se alegrou. E eu fiquei pensando, será que o que alegra o meu coração é o que alegra o coração de Deus? Ou mudando a pergunta, será que o que alegra o coração de Deus é o que alegra o meu coração? Nós temos dificuldade em receber irmãos que estão voltando para a igreja. Alguém disse assim que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. Nós temos dificuldade como igreja de termos um equilíbrio entre lei e graça. Nós não concordamos com o legalismo que sempre, mas nós precisamos da lei. Sem lei não existe pecado. Então, dentro do meu ministério é muito difícil isso, porque nós temos que apontar o pecado. Você está errado, você tem que sair dessa. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ministrar graça, falar assim: olha, se você quer voltar como filho, eu falei sobre isso no primeiro culto, se você quer voltar, filho mais novo, você quer voltar, então estamos juntos, nós vamos percorrer junto, vamos nos reunir, vamos orar, nós vamos carregar esse fardo junto aqui, vamos voltar. Então esse ministrar graça é muito difícil para nós como igreja. E naquela época existia isso, até hoje. Então, ou caímos pelo lado do legalismo, mas hoje a igreja está para outro lado, que é o lado do liberalismo. A graça de Deus, qualquer coisa é aceitável. A pessoa errou, tem que amar. Não, você não pode passar a mão sobre o pecado, mas você tem que amar o pecador. Isso é difícil da gente exercer. A gente luta tanto para conseguir pessoas, trazer pessoas para a igreja, para Deus, mas a gente perde fácil, a gente abandona facilmente os feridos para trás. Então, nós precisamos, não como o filho mais velho que olhou aquela situação e não entendeu o que estava no coração do pai. O pai se alegrando com aquilo, fez uma festa e o filho mais velho encheu o coração
de ira e de ressentimento. Por quê? Porque ele tinha orgulho da sua retidão. Eu fiz, ele nunca fez. Eu não fiz, ele fez. Eu mereço, ele não. Eu tenho os meus direitos. Eu. A obediência zelosa à lei de Deus pode servir como meio de rebeldia contra Deus. As suas boas obras que se tornaram problema no relacionamento dele com o Pai. Você já pensou que aquilo que nós fazemos, isso para mim é assustador, mas aquilo que nós fazemos de bom, pode ser um empecilho, pode ser a barreira no meu relacionamento com Deus? Aquilo que pode estar travando o meu relacionamento com Deus, porque eu estou baseando o meu relacionamento com Deus nas coisas que eu faço. Nós somos salvos pela fé, mas nós vivemos a vida cristã pelas obras. Isso é assustador. A Bíblia diz em Colossenses 2,6, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor. Como nós recebemos? Pela fé, através da graça. E Paulo diz assim, assim também andai nele. Mas nós queremos ver pelas obras, né? Então nós achamos que se nós não fizermos o tempo de devocional de manhã, o dia não vai ser bom. Não tem diferença nenhuma de olhar para o horóscopo, né? Antes de sair, dá uma olhada no horóscopo, se o dia vai ser bom ou ruim. Não, a nossa vida não é assim. Deus nos ama de qualquer forma, do jeito que nós somos, mas pelo mesmo amor Ele não quer que nós continuemos do mesmo jeito. Mas não é pelo que somos amados por Deus. E pelo fato de nós pecarmos, Deus não vai nos amar menos. Aí você vai falar, então eu posso pecar o jeito que eu quero. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que o quê? Quando eu entendo a graça de Deus, eu vou levar a sério o pecado na minha vida. Eu não vou abusar, como Paulo diz, né? Eu vou pecar mais para que a graça apareça mais? Não. Só peca mais a vida de uma forma leviana quem não entende o sacrifício, como nós cantamos aqui na música Quebrantados. Quando eu não entendo isso, então eu levo a vida de qualquer jeito, né? Mas o que nós temos que entender é que Deus nos aceita do jeito que nós somos. Por isso que a oração mais sincera, que parte do nosso coração, às vezes é aquela oração que eu nem consigo falar para Deus, falar, Senhor, Tu sabes como eu estou, sabes tudo acerca de mim, né? Então a única coisa que eu posso clamar ao Senhor por misericórdia. Veja a oração, Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14, fala da parábola do fariseu, do religioso e do publicano, do pecador. É outro texto que pregamos lá na igreja, que faz o mesmo contraste desse texto aqui, né? A mesma lição. O publicano, o fariseu foi lá e a oração dele dizia assim, ele de pé, para que todo mundo visse que ele estava orando. De pé, em voz alta, ele diz, graças te dou, porque eu não sou como esses publicanos e pecadores, talvez olhando para aquele lá. Porque eu faço isso. E a Bíblia diz que ele saiu do mesmo jeito que ele entrou. Mas o publicano, ele nem conseguia ficar perto dos outros, ele se afastou, e no cantinho ele nem conseguia levantar os olhos, de tanta vergonha que ele tinha de Deus, e ele batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Só isso a oração dele. E a Bíblia diz que este saiu justificado, aceito por Deus, e o outro não. Então, não é pelo que um fez de bom e o outro fez de ruim, não é isso que um vai ser aceito. O que Deus se agrada é da nossa sinceridade diante de Deus, da nossa honestidade, fala, Senhor, o Senhor tem razão. O verbo confessar na Bíblia, o verbo confessar os nossos pecados, o que é confessar? Confessar significa concordar com Deus. Deus, o Senhor tem razão. Eu fiz isso, fiz aquilo, o Senhor tem razão. Eu não mereço. Por isso eu preciso da tua misericórdia.
Porque misericórdia é Deus não dá aquilo que eu mereço, que é juízo, que é punição. Aí Ele me dá graça. Graça, Ele dá o que eu não mereço. Então, graça e misericórdia se completam no nosso relacionamento com Deus. É assim que a gente vive. É isso que o filho mais velho não entendeu essa questão. Billy Graham disse assim, quando uma pessoa não é humilde, ela põe a culpa de sua incapacidade em tudo e todos. Os sábios reconhecem seus erros e buscam em Deus corrigi-los. Quando uma pessoa começa a olhar muito para outros e criticar, na verdade o problema dela não é com as pessoas, é com Deus. Ele não quer parar e admitir o seu problema com Deus, então tem que achar. Sabe por que no fundo no nosso coração, às vezes o pecado dos outros, outras pessoas caírem, até que faz bem para nós? Nós somos tão miseráveis que a desgraça dos outros, a gente não admite isso para ninguém. Mas às vezes a gente se sente bem porque fala assim, não sou como ele. Eu sou ruim, mas não sou tanto. Eu sou pecador, mas não sou pecadorzão. Isso é miserável, isso mostra o coração miserável da nossa parte. Eu tenho tentado tomar muito cuidado com isso. Nunca tivemos tantos pastores caindo, pastores se suicidando, pastores, fiquei sabendo, poucos meses, de um dos grandes escritores, eu já ouvi numa conferência de líderes, eu fui muito abençoado por pregação, já ouvi um pastor dos Estados Unidos, li livros, aí eu soube algumas coisas que estavam aparecendo, aí eu nem falei o nome para ninguém, porque eu não sei o quanto é verdade ou não nessa época, né? Mas fiquei pensando, caramba, ninguém está livre de cair. Então o pecado dos outros deve causar em nós um temor tremendo de falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque se fulano caiu, pô, quem sou eu para dizer que eu não vou cair? Então a gente tem que cuidar muito com isso, né? E o filho mais velho não entendeu isso. E lá diz assim, mas ele respondeu ao pai, quando o pai falou, olha, teu irmão voltou, ele diz, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Todos esses anos, veja o que está no coração dele. Como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Nunca, nunca. Então, em quarto lugar, cuidado com essa atitude assim, como de Elias, depois daquela grande vitória sobre os profetas de Baal, e ele entra numa depressão profunda, e ele começa a reclamar com Deus, e fala, só eu sobrei, só eu, aquela dó de si mesmo, sabe, de achar assim, só eu que tenho que limpar, arrumar as cadeiras, só eu que agi esses anos, e não era errado ele trabalhar todos esses anos, ter trabalhado duro, mas ele foi guardando aquilo lá, sempre comparando com outros, sempre comparando. Eu estou fazendo aqui, meu irmão está na farra. A única diferença do filho perdido dentro e perdido fora é que foi perdido geograficamente. Porque, na verdade, os dois nunca tiveram um relacionamento de intimidade com o pai. Porque se tivesse tido, o filho mais novo não teria saído da casa. E o filho mais velho não teria essa atitude. Então, na verdade, é a mesma situação, só a diferença é essa. Isso me assusta porque às vezes pode ser que na igreja aqui dentro nós temos pessoas que geograficamente estão aqui, mas que no fundo pensam assim, puxa, que pena que eu sou crente, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, aí fica olhando para o pessoal que está lá fora e lamentando, aí o domingo se torna um peso, os princípios de Deus se tornam pesarosos, difícil. Por quê? Porque ele está olhando para fora. Né? Então, cuidado com o lamento. Essa escritora diz assim, nossos lares estão precisando não tanto de mais amor, mas de mais humor. Né? Então, nós precisamos resgatar isso. Quando começamos a perder a alegria de sermos cristãos, é um sinal de alerta muito sério,
Eu fico preocupado quando pessoas na igreja sempre estão assim, santos demais. Sabe, quando eu digo santos demais, é sério demais sempre. Não brinca, não ri, a casa, né? É preocupante. É preocupante, porque Deus é um Deus alegre. Não é aquele Deus velho, rabugento, sentado naquele trono de barba branca, não é. A gente vê muitas coisas na Bíblia. Jesus era uma pessoa assim que eu vejo assim, às vezes ele usa, às vezes de umas tiradas assim, que é muito engraçada, né? Então nós precisamos recuperar, restaurar a alegria da salvação. O salmista, Davi, quando ele pecou, aquele adultério, se afastou de Deus, depois que ele voltou para Deus, escreveu o Salmo 51, o Salmo 32, Salmo 51, ele diz assim, restaura-me, restitui-me a alegria da tua salvação. Então, vida de lamento é um mau sinal. Precisamos recuperar a alegria de estarmos na casa do Pai, de vibrarmos quando a igreja se reúne aqui, né? Vibrarmos com os cânticos. Quando foi a última vez que num período de louvor você se emocionou, Deus falou ao seu coração? Que lá dentro Deus tocou, e lágrimas talvez, não precisa ser literalmente, mas rolar do seu coração, porque Deus falou ao seu coração. Quando foi a última vez? Não deixe que o culto se torne familiar demais, rotineiro demais. Vamos recuperar, né? Eu procuro sempre, não é porque eu sou pastor, eu procuro sempre sentar ali na primeira fileira, tal, porque eu não quero ficar preocupado com entra e sai, sabe? Quem senta na última fila fica vendo, lá na igreja é um ginásio, então fica vendo o pessoal entrar, gente, criança entrar. Eu não quero ficar preocupado com isso, né? Eu não quero ficar preocupado, né? A gente tem que entender que o culto a gente presta a Deus, e tem que ser um momento. Eu outro dia dei uma chamada na igreja e falei assim, o culto começa com louvor, não começa com a pregação. Então, começando a chegar atrasado, dei uma chamada lá. Por quê? Porque Deus fala conosco através do louvor, através dos cânticos. Os cânticos são mensagens cantadas de Deus, né? Então, restitui-me a alegria da tua salvação. Veja essa charge. Isso literalmente aconteceu com o filho de um pastor, que ele falou que queria morar na igreja, porque ali na igreja o pai era diferente. Isso é perigoso, porque às vezes, alguém disse assim, que no portão da igreja, às vezes existe um mecanismo ali, que quando a pessoa atravessa o portão da igreja, ele muda. A família se torna perfeita, o marido perfeito, a esposa perfeita e tudo, né? Parece que existe um ato mágico. Da mesma forma, quando sai, volta ao normal. Então a igreja se torna um transe. Mas não é isso que Deus quer para nós, né? Deus quer que a nossa vida seja a mesma, nós continuamos saindo daqui, vamos continuar a nossa vida com Deus, você não despede de Deus aqui na igreja, nossa vida continua ali, e a gente tem que aprender a vivermos um dia de cada vez, vibrando ali, se alegrando com Deus no nosso dia a dia, dentro da nossa casa também. O que mais podemos aprender? Verso 30, diz assim, mas quando volta para casa, o filho mais velho falando, esse teu filho, não meu irmão, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Cuidado com o esfriamento. Quando eu digo esfriamento, é quando coisas se tornam mais importantes do que pessoas. Ame as pessoas e não as coisas. Use as coisas e não as pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que o trabalho bem feito. Teve uma época que eu sofri muito, sofro menos agora, mas sofri muito porque eu sou muito metódico em algumas coisas e tal, e isso me estressava, porque havia eventos da igreja que a gente queria que saísse de algum jeito e não saía bem exatamente como gostaria, aquilo me estressava.
E Deus começou a falar ao meu coração nesse sentido, que pessoas eram mais importantes do que um trabalho bem feito, do que as coisas bem feitas. E que não valia a pena me estressar e ter problema com pessoas por causa de coisas não bem feitas, tão bem feitas como eu gostaria. Que Deus estava mais preocupado com o meu coração do que a obra bem feita, né? Não que isso abaixe o padrão, mas nós temos que entender o que é mais importante. Talvez o programa não saia exatamente como nós planejamos, e às vezes Deus permite, nessa era de coisas, às vezes Deus permite, a gente planeja, nessa negócio da tecnologia, a gente planeja tudo direitinho, passa, né, faz um teste, aí chega na hora de dar um bug. Estou cansado de acontecer isso comigo. Deus permite, para mostrar que o quê? Às vezes, mesmo que coisa não saia como gostaria que saísse, não tem problema, eu não posso ter problema com quem está controlando aí, tentando achar culpado disso. O meu coração naquela hora é mais importante do que as coisas bem feitas, né? E esse filho não entendeu isso. Ele está mais preocupado com o bezerro, que na verdade ele falou, esse teu bezerro. Ele não fala esse teu bezerro, porque o bezerro era dele. O churrasco estava sendo feito às custas dele, porque ele herdou a outra parte. Então ele estava preocupado que mataram o bezerro dele, e não com o irmão. Você vai falar, que coisa absurda, mas às vezes nós não somos assim, estamos mais preocupados com coisas, vamos dar carona para alguém, mas num dia de chuva, acabei de lavar o carro, caramba, e o cara entra todo, né? A nossa casa, né? Despesa que vai dar, fazer merenda e tudo, merenda, vocês não chamam merenda, é lanche aqui, né? É lanche aqui, fazer lanche e tudo, vidas são mais importantes, né? Eu acho que é, porque o Val e a Miriam sempre lembram dos lanches. Eu nunca vi eles falar dos estudos, eu lembro dos lanches, né? Brincadeira, né? Mas assim, é importante, você tem que usar o seu lar, as suas coisas, os seus bens, o tempo, para alcançar pessoas. Porque é isso que vai ficar para depois, né? Então, use as coisas e ame as pessoas. Deus está muito mais preocupado com quem você é do que aquilo que você tem, faz ou aparenta ser. Você é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, só concluindo, o que é pecado? Cuidado para não julgar outras pessoas, porque eles pecam de forma diferente da sua. Vou repetir. Cuidado para não julgar outras pessoas só porque eles pecam de uma forma diferente da sua. Todos nós estamos na categoria de pecadores. A única diferença é pecadores que não têm consciência do seu pecado e pecadores que têm consciência do seu pecado. Mas todos nós somos pecadores necessitados da misericórdia e da graça do Senhor. Tá? Então, só para concluir algumas lições que ficam para nós, né? Tem várias coisas aí, mas eu queria terminar com o texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que é o Senhor pede de ti? Na outra versão, o que o Senhor pede de ti? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais consciência da nossa pecaminosidade temos. Se você acha que está bem, é porque não está bem diante de Deus. Quanto mais perto de Deus, quanto mais nós meditamos e temos tempo com Deus, mais tolerância com o pecado dos outros vamos ter. Mais compaixão dos outros nós vamos ter. Porque nós vamos começar a ver as pessoas e os erros das pessoas da perspectiva de Deus. O pai, ele estava amando. O pai saiu da casa tanto para receber o irmão mais novo, como saiu da casa para ir atrás do irmão mais velho. Deus ama ambos, tanto o pecadorzão que está lá fora aprontando, como também ama a você e a mim, que estamos aqui achando que somos melhores do que outros que estão lá fora. Então, que Deus nos ajude, né, a pensarmos e refletirmos sobre isso. E o texto de Isaías diz assim:
porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. De achar que sou perfeito, vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justificam-me com bem quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez. Estou sempre declarando, quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade, de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, detalhado de defeitos. Deus, como diz esse cântico, Senhor, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Nós não somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Não somos melhores do que o irmão mais novo que saiu, está aprontando por aí, fazendo tantas coisas que até julgamos como pecadões. Ó Deus, me ajude a melhorar. Perdoa, Senhor. Ajuda-me, como diz a tua palavra. Diz lá na parábola do fariseu e publicano, a reconhecemos o quanto estamos longe do Senhor. Ajuda-nos a andarmos humildemente diante do Senhor, em fraqueza, temor e tremor, reconhecendo o quanto precisamos de Ti, Senhor. O homem para quem olharei é este, contrito e abatido de espírito. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 12, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Por isso eu peço, Pai, pela vida de cada um aqui, aqueles que têm ministérios na igreja, trabalham arduamente aqui na obra. Oh Deus, trabalha nas nossas motivações, sonde o nosso coração. Oh Pai, que o fazer não substitua o ser diante de Ti. Pai, que nós não possamos fazer para merecer alguma coisa de Ti, Senhor, mas que possamos fazer como decorrência da nossa gratidão por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Lá no Salmo há uma pergunta que diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que em minha vida, ó Pai, seja o tempo de meditação, vir na igreja, fazer coisas aqui na igreja, a contribuição, tudo, Pai, que nós fazemos, que não seja para merecer, mas que seja por gratidão. A motivação seja de realmente consequência de um coração grato a Ti, Senhor. Ó Pai, trabalha no nosso coração, temos tanto a aprender de Ti, Senhor. Ó Deus, e ajuda-nos a tirarmos lições desse texto que nós estudamos. Continue falando e cimentando em nossos corações aquilo que ainda tem para as nossas vidas, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer ao pastor Josué. Ontem